Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu soltei, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, eu quero falar de One Card Full Combo. E bem, meus amigos, hoje o assunto é justamente esse. Hoje vamos falar sobre uma das premissas básicas e um dos conceitos que foram evoluindo no decorrer do tempo, que fizeram chegar onde chegamos hoje. E um dos principais conceitos é simplesmente jogadas com uma carta. Pois é impressionante como o conceito de jogo do Yu-Gi-Oh! Evoluiu no passado tempo, e muito disso passou pela economia de cartas, pela versatilidade dos decks e coisas nesse sentido. O assunto é esse e eu vou tentar falar um pouco sobre essa questão e vamos tentar entender o quão benéfico ou maléfico isso é pro jogo. Basicamente, o assunto é esse, então vamos lá. É muito bem, como vocês devem pensar já, oh meu Deus, lá vem esse tal do cara da Teixeira reclamar novamente do jogo. Pois é, então, não é exatamente reclamar, mas eu sempre tento tentar exatamente expor pontos talvez fora da curva. Digamos que não é um assunto muito falado, comentado, é tipo o Lord Voldemort, tá ligado? Ele não é comentado e não pode ser citado. Então eu tento trazer discussões, simplesmente discussões que geralmente não são feitas. Então a proposta é essa. Se você não gosta de pensar ou de discutir, pau no seu cu. Mas, então, eu tinha falado diferente, né? Se você não gosta de pensar ou discutir, pau no seu... pra cortar o bagulho. Então, meus amigos, vamos tentar falar sobre One Card Combo aqui. É impressionante como o Yu-Gi-Oh! Evoluiu nesse passado tempo, onde, basicamente, o conceito de combo, significa o quê? Isso é na minha cabeça, tá? Eu não sei exatamente se o conceito de combo dentro do Yu-Gi-Oh! É isso, mas significa em você juntar combinações de cartas para então construir uma jogada. Lá nos primórdios do Yu-Gi-Oh! Onde você tinha um deck de combo, significava que era um deck onde você tinha que segurar turnos para então juntar uma quantidade X de cartas na tua mão, onde, combinadas, elas faziam uma jogada forte, uma jogada muito mais power creepada, digamos assim. E dessa forma, você conseguia alcançar o teu combo, que era o objetivo do teu deck. Mas consistia em aguentar turnos com cartas tipo Aboku, que não deixasse você morrer, coisa do tipo, até que você juntasse o recurso suficiente para poder estourar. E esse recurso você juntava aguardando e comprando as cartas de maneira que você tivesse aquela combinação. Claro, isso é extremamente retrógrado e defasado. Com o passar do tempo, teve o advento dos arquétipos, no qual serviu justamente para colocar uma cola nos decks, fazendo com que você não mais dependesse da aleatoriedade do teu deck, onde você tivesse que esperar uma quantidade X de turno para então comprar uma carta, ou depender de cartas extremamente genéricas, como, por exemplo, aquela Witch of the Black Forest, cartas que fizessem você comprar cartas, o Sangan que saiu do campo pegava uma carta, uma peça de combo, cartas que reciclavam um spell, tipo, que revivia o bicho do Grave, você precisava milar o bicho para reviver aquele bicho do Grave, porque aquele bicho dava efeito de pegar carta, tipo, o Dark Magician of Chaos, ou tipo, o Chaos Sorcerer, que era quem você precisava comprar para então invocar ele pra mesa, e depender, segurar o jogo para poder comprar essas cartas e conectar tudo, tá ligado? De maneira genérica. Não. O jogo passou por esse estágio, mas com o decorrer do tempo, o advento dos arquétipos foram cada vez mais incorporados no jogo. Por quê? Porque isso faz com que você tenha uma cola muito maior, de modo em que, com o passar do tempo, todos os decks ficaram procurando a si mesmo, de modo em que ele apontava para as próprias cartas, né? Então, você invocava um bicho e adicionava uma carta do arquétipo pra mão. Você invocava um bicho e me dava uma carta do deck, do arquétipo do deck pro cemitério. Tinha uma spell que você adicionava e você ativava e adicionava um bicho do deck pra mão. Tinha até vezes que você ativava um bicho que pegava uma spell, que ativava spell, que pegava outra carta, por exemplo. Ou a spell pegava o bicho, o spellbook. E com o passar do tempo, isso foi ficando muito mais consistente. Muito mais consistente porque
uma parada que poucos decks tinham, e era uma vantagem muito boa você ter isso no arquétipo, de que você ativava e pegava uma carta do arquétipo pra mão. Isso era diferencial, com o passar do tempo isso passou a ser regra, tá? Então isso foi mudando e passou a ser a regra do Yu-Gi-Oh! O que isso faz? Faz com que automaticamente todo mundo vai ficando cada vez mais consistente, só que faltava força. Né? Então, por mais que fosse consistente, no Yu-Gi-Oh! Teve uma época onde a parada era a preparação de setup. Eu fiz com esse vídeo aqui, falando com o Paulo do formato Dragon Ruler, dá uma olhada se você ainda não viu, onde muito se falava sobre preparação de setup. Então, você tinha um arquétipo lá, onde você tinha que fazer uma jogada de vantagem com o monstro standalone que se pagasse, e isso era a grande questão. Você fazia vantagem de duas formas. Primeiro, tirando cartas do oponente enquanto mantém uma carta pra você. Então, se você mata o bicho do cara na porrada, tipo, e ele não triga efeito pra fazer alguma coisa, você fez vantagem. Você tirou uma carta do cara e manteve uma carta no seu campo, que no outro turno você dá outro normal summon, e aí você consegue fazer um Exceed, por exemplo. E aí você tem as traps pra te segurar. Por exemplo, você fez vantagem dessa forma. Outro jeito é matemática, emila uma carta, essa carta faz vantagem, e beleza, você fez vantagem dessa forma. Ou você invoca o Stratos, que adiciona um Hero, então você começou com 5 cartas, agora você tem 6. Beleza, você fez uma ótima vantagem. Segura cartas pro Hero ficar na mesa, né, pro monstro que você tem que ficar na mesa, pra você ter a chance de baixar o outro que você buscou no turno anterior. O Madosh fazia muito isso. Depois da banlist no Dragon Ruler, um jogo deu uma acelerada e depois caiu, o Madosh era um deck extremamente dessa forma. Você simplesmente dava, por exemplo, você dava normal summon da Magilene, a Magilene dava efeito e pegava um Madosh deck pra tua mão. Só que não era Extender, não era a Petit naquela época, que entra por Special e invoca um bicho do deck, que é um dos bichos mais absurdos do Yu-Gi-Oh! Aquela Petit, vagabunda. Então, você baixava a Magilene, que podia pegar a Angeli ou outra Magilene pra baixar e dar efeito no outro turno, por exemplo. Então, a ideia era baixar a Magilene, dar efeito, pegar, por exemplo, um Angeli ou um Rootcake, na verdade a Angeli, e aí segurar a Magilene na mesa com as tuas traps, tá ligado? Pro segurar a Magilene, pra no outro turno você baixar a Angeli, dar efeito, invocar Rootcake efeito, pega Gelato e adiciona, que faz Exceed. Bom, é isso aí. Tinha que segurar o bicho na mesa por um turno. Ou você pegava a Angeli, podia tentar fazer jogada no turno. Enfim, não importa a forma. O importante era standalone, segurar a jogada pra tentar fazer, pra tentar segurar o jogo e juntar as peças que fazem você jogar. Então era preparação de setup que precisava de defesa pra conseguir fazer isso. Com o passar do tempo isso foi ficando cada vez mais defasado, porque você precisava de cada vez jogadas mais fortes, e isso foi se perdendo, né? Foi evoluindo com o passar do jogo. Eu já fiz aquele vídeo lá de evolução do Synchro, se não estiver enganado. Então as traps passaram a ser menos importantes, porque você precisava ter interação via engine, porque isso foi criado com o passar do tempo. Os motivos são diversos, mas interação via engine foi criada, e não através de Spell Trap, através de monstros, que passou a ser a nova tendência do Yu-Gi-Oh! E como os decks vinham ficando cada vez mais consistentes, todos eles tinham todos os conceitos básicos do jogo, com o passar do tempo, isso foi fazendo com que virasse economia de cartas. E economia de cartas chegou no ponto onde, beleza, pra interagir eu preciso fazer monstros, mas pra poder chegar nesse monstro eu preciso ser consistente, mas pra ser consistente eu preciso jogar com poucas cartas, porque eu preciso ter espaço pra muita tech e assim por diante. Isso fez com que você chegasse no ponto que estamos hoje, em chegar no absurdo de você construir uma jogada plus follow-up, plus double interaction e várias coisas ao mesmo tempo, como o normal summon de um Prankey Defenses. Tudo isso fez com que você chegasse nessa forma. E é engraçado, porque o conceito de combo antigo não é mais como é hoje, porque o conceito de combo de hoje é simplesmente um deck que consegue ficar jogando por muito tempo, e a galera pensa que ele se dá FTK, é um deck de combo. O conceito mudou muito. Então, se o deck fica combando, fazendo muito pressure summon por muito tempo, e ele dá um pseudo FTK, ele é um deck de combo. Esse é o conceito. E combo é simplesmente você ter combinação de cartas que fizesse você chegar em algum lugar. Hoje em dia, não. Você faz a tua combinação de cartas. Por quê? O normal summon faz com que você dê efeito, que me dê uma carta, que busca outra, que dá special, que conecta tudo. Então, com uma carta você faz a tua jogada inteira. E esse é um dos principais erros que estão acontecendo hoje. Na verdade, isso vem acontecendo de um tempo pra cá, onde parece que pro deck ser bom, ele tem que construir jogada com uma carta ou o mínimo de carta possível. Porque se ele precisa de 2, 3 cartas pra fazer jogada, ele já começa a ser muito mal visto por aí. Porque isso faz com que você faça a tua jogada no turno 0 com muito menos frequência, já que você precisa de muito mais cartas. Segundo, faz com que você tenha muito menos espaço para tech cards. E por mais que você seja explosivo e FTK, o fato de você precisar de tipo 3 cartas faz com que o teu deck não seja confiável o suficiente, o que é engraçado pra caralho. Porque por mais que os decks sejam muito mais consistentes, façam muito mais coisas do que faziam antes, antes você tinha que segurar vários turnos. Hoje, se o deck precisa de 2 cartas, você já meio que descarta ele um pouquinho, a menos que ele seja com um poder muito forte, como é o Dracto, por exemplo, que sempre precisa de 2 cartas. Ou como um Invoker de Shadow da vida, por exemplo, que sempre precisa de 2 cartas. Mas no caso, até do Invoked, que foi lançado meio que uma premissa de ser um deck de mid-range,
até ele é um pouco estranho, porque o normal summon dele faz interação de 2500 plus follow-up. Teoricamente, né? Porque pelo menos o mercado precisa descartar uma parada que, por exemplo, o Zodiac não fazia. E, engraçado, porque, tipo, o fato de uma carta fazer tudo que você tem no deck, tudo que você precisa, tudo que o teu deck faz, você faz com uma carta, gera alguns problemas. Primeiro, que foi pro caralho o conceito de gerir recurso, de poder tentar segurar o jogo pra chegar na tua parada mais forte. Foda-se, você faz tudo no começo. Você não precisa gerir recurso de maneira... Assim, é claro, você precisa ter um quê de gerir recurso, de devolver os bichos do Grave com a Places lá no Prankids, por exemplo, com a Pranks na real, né? Precisa ter um pouquinho disso. Mas, foda-se, qualquer normal summon você joga e você tá sempre a uma carta de estourar o cara. Sempre a uma carta de estourar o cara. Sempre, sempre, sempre. Não importa que você brincou o cara, você tá sempre a uma carta de estourar ele. Outra questão é que você faz interação com o bicho, mas pra fazer interação com esse bicho, o fato do... entra mais ou menos no conceito que eu falei no vídeo de Synchro Summon. Como os bichos são grandes, com nível alto, porque, por exemplo, você precisa fazer fusão aqui, mas no caso do Prankids, eles usaram do artifício de você usar o material de fusão pra fusão de maneira standard, que é uma fusão que faz fusão da mão e campo, mas os materiais sempre se pagam, e eles se pagam da pior forma possível, que é invocando o bicho do deck. Isso faz com que você não perca carta no processo, faz uma vantagem absurda, então você sempre faz, tipo, jogada, tipo, resiliência, follow-up, tudo com uma carta, e double hijack no monstro de 3000 de ataque. Puta que me pariu. Que quando ele morre por uma carta do oponente, você pega uma carta do Grave e invoca pro campo. Isso tá completamente fora da realidade, tá ligado? Mas o jogo evoluiu pra isso, e isso é bizarro. Da mesma forma que se você pega pra ver, e engraçado, isso é o deck mid-range. O deck de Tri-Brigade, Fractal, Fractal, Kit, Nerval, Nerval, Kit de novo. Kit normal summon efeito, faz a Berbloom, que vai conseguir fazer a full jogada de Tri-Brigade. O que é a full jogada de Tri-Brigade? Bom, no mínimo, você vai ter lá, por exemplo, o Silver, que vai invocar um bicho, que vai voltar pra tua mão, que é follow-up, que vai fazer a Revolt vai invocar um monte de bicho, que vai fazer o Shuriken, que é interação, banindo sem dar alvo no turno do oponente, enquanto pega follow-up pro próximo turno. Isso é completamente fora de controle, tá maluco? Que porra é essa? Que mundo é esse que uma carta faz tudo isso? Mas faz. E se não fizer, é ruim, tá ligado? Um dos decks que vão entrar aí, por exemplo, no meta, é como, por exemplo, o Live Twin. O Live Twin é um deck que tem mais ou menos essa premissa. Por que ele vai ser um deck interessante? Por quê? Porque o normal summon dele, sozinho, faz com que você construa full jogada, mas pelo menos aqui a gente entra em um dos conceitos que é um dos melhores. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, o Prankids, como eu falei, e aqui eu acho que entra uma grande questão. Tem que parar de existir deck de one card combo? Eu acho que tem que parar. Eu acho que quanto menos economia de cartas você tem, melhor é pra você tentar gerir o recurso, o pouco recurso que você tem. E melhor é pra você tentar jogar em volta das coisas, né? Eu acho que isso é muito necessário. Eu acho que quanto menos, mais. Não tem como fazer isso? Não tem. Mas não tem como regredir tanto a ponto de fazer com que os decks precisem esperar turnos pra conseguir jogar. Talvez não tenha, mas se existir, que pelo menos seja como, por exemplo, o Live Twin. Porque o Live Twin, ele simplesmente tem o bicho que entra no normal summon, dá efeito, invoca um do deck, constrói full jogada dele. Qual que é a full play dele? Do jeito que tá hoje, a full play é: eu vou comprar uma carta no meu turno, eu vou ter o potencial de comprar uma carta no teu turno, porque se você adiciona uma carta, aquela Evil Twin que tá no Grave, a Live Twin no Grave se bane pra poder comprar uma carta, e vou ter um pop no teu turno. Beleza. É full combo? É. Mas qual é esse full combo? Um pop. Foda-se. Compra carta aleatória. Foda-se. Nem se compara com um double hijack do Prankids, que faz com uma carta, enquanto ainda tem 3 outros bichos no campo, tá ligado? É um double hijack com 3 outros bichos no campo, e... puta que pariu, que merda é essa? E uma carta que compra todo turno. E ainda o Tri-Brigade, que é follow-up plus banir sem dar alvo e ainda ter o Silver lá na mesa. Ou uma Apollousa, se for o caso, se você tiver com mais extender. Tipo, é muito fora da realidade. O Evil Twin, pelo menos, ele faz isso com uma carta. Ele tem um monte de tech, Ele tem tentativa de push, mas ele faz isso com uma carta. E essa jogada não é nada, é só um pop e uma draw. Como, por exemplo, o deck de Salamangreat faz. O Salamangreat, ele faz simplesmente Sunlight Wolf, que faz um monte de vantagem. Ele faz um monte de vantagem? Faz. Ele pega follow-up, ele põe interação, se ele não tomar nada. E se ele tomar, ele só vai passar com um bicho de 1800 na mesa. O bicho mais forte que ele tem é o cavalo, que não interage. Os monstros não interagem. Aqui é diferente porque, por exemplo, no Sala a trap interage, os monstros não, mas você tem acesso a ela. Aqui no Evil Twin você tem acesso aos monstros, mas o monstro interage, mas você não tem acesso ao Spell Trap, via a própria engine. E não faz follow-up, por exemplo. Tudo bem que eu preferia que fizesse, mas não faz. Mas no caso do Sala, você faz e ainda tem interação. Tudo bem, mas é via Spell Trap, que é muito mais... fácil de tirar, com um monstro de 1800. No Live Twin, os monstros têm 1100 de ataque. No Sky Striker, por exemplo, os monstros têm
1500 de ataque e interage com o Spell Traps, não interage com o monstro. Isso é gritante, tá ligado? Se você tem, por exemplo, o exemplo do Ignista, que é um deck parecido com o Salamangreat, ele constrói um monte de coisa com uma carta, ele tá sempre no range de matar via Access Koitaka batendo 2 vezes, e ele faz a porra de um Towers, que é inafetado por absolutamente tudo. É altável? Ele é altável, com certeza, tem várias formas de você altar ele, mas não significa que é injusto, e você constrói tudo isso com uma carta. Se você ficar olhando ele jogar, ele ganha de você, porque sim, e ele tem espaço pra usar um montão de deck cards, tudo bem que ele é o deck de mid-range, vai, mas ele consegue fazer um Towers inafetado por tudo, e você constrói tudo com uma carta, você pode comprar 3 cartas e ter um monte de hand trap, mano, pânico, que porra é essa? É muito fora de controle, tá ligado? É muito absurdo. Se for pra continuar com uma carta, que não seja assim. E se for pra combar e fazer uma coisa meio que Towers inquebrável, coisa desse sentido, que precise de pelo menos 2 cartas pra jogar. A minha reclamação é essa, não é que deve parar de existir coisa mid-range. O que eu acho é o seguinte, se você constrói jogado com uma carta, essa jogada, ela não pode ser opressiva. Ela não pode ser opressiva, se você constrói tudo com uma carta. 2, ela não pode ser... Ela pode interagir, tá? Ela pode pegar follow-up, ela pode fazer vantagem, mas a interação não pode ser Synchro Summon Style. Como que é a interação Synchro Summon Style? Por isso que eu acho que é muito foda existir um deck de Synchro que constrói interação forte com uma carta, ou constrói uma jogada muito grande com uma carta, porque os monstros de Synchro são muito fora de controle, porque pra eles terem o ataque que eles têm, o nível que eles têm, a dificuldade de se fazer que eles têm, eles precisam ser grandes. Então eles podem interagir, mas se interagir, não pode ser uma parada de 3.000. Se fizer Double Hijack, não pode ser um Double Hijack de 3.000 de ataque, que pega a carta quando morre, tá ligado? Se interagir, não pode ser um bicho que bane sem dar alvo e pega follow-up quando morre. Que porra é essa? Se interagir, ele tem que ser como, por exemplo, uma Madolcha, que tem a porra de uma vagabunda lá em defesa e que interage com a trap somente. Beleza, ele não interage de nenhuma forma, os monstros não interagem. Tem um monstro de ignição que é a Tiara, que é absurda? Tem, mas ela interage com efeito de ignição no meu turno, não interage no turno do oponente enquanto ele tá fazendo jogada. Então, e a interação é, tiro carta tua pelo preço de taxar material. Beleza, justo. Então, essa é a parada que eu imagino, tipo, o Aleister, por exemplo, ele constrói o Mekaba com 2.500, constrói, mas se você para pra pensar, o one card play dele pega follow-up, mas com uma única carta, o Mekaba tem que gastar esse Aleister descartando pra poder negar o efeito. Tudo bem, você pode descartar outra carta? Pode, mas pelo menos você descarta, você tem 2.500, tem várias formas de você driblar ele, enfim. Então, o Aleister eu ainda acho que é menos injusto do que todos os outros que eu falei. Tudo bem que ele somado ao Winda e a Nadir e tudo, é injusto, realmente. Mas dos males eu acho que é o pior, o menor. Mas qual outro grande problema? Agora a gente vai entrar em outro problema gigantesco, que é por evolução de jogo. O outro problema que a gente chega são esses monstros aqui. Como, por exemplo, não sei se coloquei o Connector ou não coloquei o Connector, mas tudo bem. Porque esses One Card Combo, eles são problemáticos dentro do seu arquétipo? São. Mas dentro do seu arquétipo, eu acho que é muito mais simples, muito mais fair, se for fechado no arquétipo. Outro problema gigantesco é quando ele é fora. Quando ele é fora, isso gera diversos problemas. Porque você consegue fazer esses monstros genéricos, mas a culpa são exatamente desses One Card Combo. Fora de arquétipo eu acho que nem tanto. Eu acho que o problema maior são os monstros que eles fazem. Porque se você dá uma opção de Connector, você faz full combo de qualquer deck. Porque você vai fazer a Isolde, que vai pegar qualquer porra, que vai milar o Armageddon, que vai fazer full play de Auroradon e um monte de coisa e um monte de interação. Pois é, se você faz isso com uma única carta, enquanto olha a mão do oponente, isso é muito injusto. Se existe ele, por exemplo, existe o nosso amigão Nidofiber, que uma carta tem deck de Nidofiber Turbo, mano. E uma carta faz você chegar meio que no mesmo resultado. Então, tudo isso também é muito injusto. O deck de Phantom Knight hoje, por exemplo, ele só existe porque existe a Cherubine. E a Cherubine faz tudo se conectar. Então, Turgide é efeito que invoca alguém, e aí você faz full combo de, por exemplo, Phantom Knight. Phantom Knight com qualquer porra aí. Porque também existe outra carta que é extremamente injusta, que é a Anaconda, que faz com que você tenha push em literalmente qualquer deck, contando que você esteja disposto a colocar os seus Garnets. Então, é muito bizarro o que uma carta pode fazer, porque ela pode fazer coisas tão fortes, genéricas, e também, se for de arquétipo, ela pode fazer coisas tão fortes no teu arquétipo enquanto pega follow-up. O que me deixa menos puto é que se for no arquétipo, eles interagem, pega follow-up, mas pelo menos é fechado na engine. O que é injusto é quando é fora. Quando é fora, aí eu fico mais puto, quando tem a Anaconda, que você tenta jogar no teu deck e não passa, tenta no teu deck e não passa. Daí o cara que tem um deck mais fraco, que tem espaço pra usar hand traps, geralmente o deck mais fraco é quem tem espaço pra usar um hand trap, o cara gastou 2 hand trap e ainda assim faz o Dragon. E eu que tô com o deck mais fraco, vou ter que ficar olhando pro Dragon me estourando. Que porra é essa? Isso é muito injusto. A Cherubine, ela mila como custo. Que merda é essa? Isso é muito complicado.
E aí o cara sempre vai fazer Bardiche, Apollousa e afins. A Isolde também é um dos mensageiros do caos. O Nidofiber, então, nem se fala. Então tudo isso, construído com uma carta em diversos lugares, é extremamente problemático também. Claro que tudo que eu falei aqui é problema. Como que eu quero que isso seja corrigido? Tudo bem, você só fala de problema. Como que você corrige isso? Bom, eu acho que o jeito que o jogo tá hoje, não vão conseguir regredir a ponto de parar de existir o One Card Combo. Desacostumar você a construir a jogada com uma carta, enquanto tem espaço para usar tech, ou a tua jogada inteira interage com o cara e pega follow-up. Talvez não seja possível desacostumar disso, mas se existir, o que eu acho que tem que acontecer tem que podar o que faz isso de maneira injusta, tem que podar as coisas genéricas, que fazem isso com uma única carta, porque, tipo, se for genérico, engessa, que todo deck consegue fazer a mesma coisa. Então eu acho que isso não devia existir, isso não devia existir. Todo mundo acha isso, né? Deixa eu ver. Isso não devia existir, isso não devia existir, isso aqui não devia existir, isso aqui também não. Todo mundo sabe disso, todo mundo concorda com isso. Beleza, isso diminuiria muito mais o fato de as paradas serem engessadas em todo o deck, contanto que tivesse uma temática ali ligando eles, mas que não tem nada a ver. A única temática que liga eles é, tipo, a Warrior e Special Summon, que é tudo de errado que tem. Ah, nível 3 e Special Summon, pois é. Ah, qualquer porra nível 3, é Special, pois é. Então, isso aqui não devia existir, mas, ponto. Mas dentro dos decks e arquétipos, se existirem, eu acho que tinha que ser uma parada meio, beleza, o cara interage, mas se interage que não seja, por exemplo, o Tri-Brigade. O Tri-Brigade eu acho que é menos injusto do que o Prankids. Eu acho que é menos injusto, apesar do Tri-Brigade ser o deck mais popular que tem hoje, mas eu acho que o Tri-Brigade é menos injusto, porque pelo menos é um efeito de ignição. Ele dá Team Block, Team Block é chato, mas é um efeito de ignição, você pode dar alvo nele ali, ele fica parado na mesa, ele tem 3.000 de ataque? Tem. Ele vai interagir de novo? Vai, se o cara fizer special. Então, eu prefiro que não seja assim. Tinha que ser coisas pequenas, como por exemplo, Trident no Zodiac, então, é feito com uma carta? Retém follow-up? Não, mas você faz com uma carta. Você faz depois? Tudo bem, vai, cara. Mas é um pop com uma carta. Evil Twin, mesma coisa. Salamangreat, parecido, tá ligado? Invoked. O fato da Engine ser tão pequena e ser do jeito que eu acho que o Invoked é um deck extremamente estranho. Eu acho que seria muito melhor lançar outras cartas pra Invoked, tipo, outros monstros, outra spell, e fechar no arquétipo do que deixar do jeito que tá ligado? Eu acho que seria muito melhor ser desse jeito do que do jeito que porque pelo menos você fechava no arquétipo e foda-se. Só podia usar aquilo ali. Eu seria muito melhor. E outros decks, né, bicho, Madouche, tipo, o Dragon Link, que constrói tudo com uma carta, enfim, então é infinidade de decks que fazem isso. Isso é chato. Então, mas eu acho que isso é chato por causa do produto onde eles chegam. Pode existir? Pode, mas que seja como Sala, como Live Twin da vida, onde os monstros que interagem, eles interagem por efeitos de outras cartas, que sejam monstros pequenos e que não seja tipo Dragão, Savage, negando, Hothead ficando na mesa e sendo impossível tirar de lá Dragon, Towers e afins, tá ligado? Essa é a grande questão que eu acho, mas é impressionante como o jogo evoluiu. E é isso, é evolução de jogo. Não tem como mais voltar pro ponto onde o deck de combo vai ter que esperar vários turnos pra poder combar. Não tem como mais voltar pra isso. Não tem como mais voltar pra Normal Summon Magilene que pega Angeli. Não tem como voltar pra isso, Seta Trap espera o turno. Mas tudo bem. Enquanto tiver Magilene efeito, pega Petit, que faz full jogada de Madouche, que deixa o Exceed lá, aqui embaralhado do Grave, e a Trap que nega sem dando alvo, pegando carta do Grave pra mão, tudo bem. O problema é ter bichos intiráveis que vão degringolar, que faz, tipo, follow-up enquanto interage com um bicho grande que continua lá na mesa e você não consegue tirar e tudo se repete depois, tudo isso com uma carta. De modo em que é muito difícil bloquear. Tipo Prankids, qualquer Normal Summon joga pro Grey, foda-se. No Madouche, por exemplo, se eu pego a Petit de follow-up e eu tenho um monstro Grey, foda-se, ela não vai entrar por special da minha mão. Tem que ser o Root Cake daí. E aí fica muito mais simples a forma que eu paro isso. Então, pois isso não vai acontecer. E o problema e o bizarro é que tem tanto deck que faz isso, que é simplesmente isso, evolução de jogo. Hero consegue fazer isso, mano. Phantom Knight consegue fazer isso, BA faz isso, um monte de deck fazem isso. Com uma carta você faz full play. Mas, de novo, não é problemático, o problema é só o que isso gera. O que isso gera não pode ser opressivo com monstros grandes, pode interagir, pode, mas que não seja Dragon Link style, mesmo que do jeito que tá hoje até tá ok, mas que não seja daquele jeito, é melhor que não exista. Mas enfim, por hoje é isso, espero que tenha entendido, espero que tenha gostado, como vocês achou, se curtiu, curte, inscreve nos conteúdos, é claro, se inscreve, valeu, falou e até mais.